Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 14 de agosto, do Opinião Litoral. Vão participar analisando as situações, as notícias, os acontecimentos com você, os advogados Fabrício Pozzocco e Marcelo Cruz. E a gente vai começar com uma situação que remete àquele velho ditado que diz que quando alguém chora pela tristeza, sempre tem alguém que tenta vender o lenço, né? Vamos acompanhar. Golpistas se passam por parentes das vítimas e pedem dinheiro para vaquinhas virtuais para ajudar no enterro, traslado de corpos e compra de caixões. Uma dessas contas falsas usava o nome e fotos de Isabela Santana Pozzuoli, uma das 62 vítimas do acidente. O golpista pede que as vítimas façam transferência bancária via Pix para ajudar com as despesas da compra do caixão. Na publicação, o perfil do falso parente afirma não ter condições financeiras para a aquisição. Depois disso, familiares de vítimas têm usado as redes sociais para alertar contra esse tipo de golpe. A Polícia Civil de São Paulo informa que se encontra à disposição das vítimas para comunicação oficial de qualquer delito desta natureza para que os fatos sejam devidamente investigados. Enquanto as famílias lamentam as mortes, Marcelo Cruz, pelo menos 31 golpistas já investigados tentam se aproveitar da situação. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa Opinião com vocês. E ao lado de um querido amigo e professor, Fabrício Pozzocco, um amigo de longa data, um grande especialista, um advogado realmente de primeira linha, viu, Paulo? E é como você disse, infelizmente, né, enquanto muitos choram, outros tentam se aproveitar do sofrimento alheio. Me parece que esse número já chegou a 43 investigados, site, né? Mas deve ter mais, né? Páginas de internet já derrubadas. E as pessoas pensam, Paulo, que a internet é uma terra sem lei, né? Por isso que muitos cometem crime. Mas não é verdade. Nós temos na Polícia Civil do Estado de São Paulo uma delegacia especializada no combate de crimes cibernéticos. E o Ministério Público, também aqui do Estado de São Paulo, tem um núcleo no GAECO especializado também em crimes cibernéticos. E estão agindo de forma muito ativa. Então a pessoa fica atrás de uma tela de computador imaginando que ela jamais vai ser identificada. E a polícia consegue identificar, o Ministério Público consegue apurar a autoria, muitas vezes, desses crimes, através, por exemplo, do computador utilizado, né? Então, existe uma fonte que traz a origem desses ilícitos penais e, através, obviamente, de toda uma técnica, de uma perícia, eles conseguem apurar, obviamente, a autoria delitiva. Até mesmo a conta onde é feito o depósito, o Pix, é rastreável de uma certa maneira também, né? Sim. Não é um rastreamento fácil, mas é possível. Não, mas assim, a grande maioria das vezes, Paulo, eles estão conseguindo identificar os autores desses crimes. Muitas vezes, é óbvio, né, Fabrício, por questão de um tempo que é necessário para a apresentação de um laudo, por exemplo, pericial, mas eles conseguem sim identificar. E é muito importante que as vítimas desses crimes, né, se apresentem às delegacias, principalmente essas especializadas, para que registrem a notícia crime e possam apurar, obviamente, as autorias delitivas. Fabrício, boa tarde, bem-vindo. É a primeira vez que você participa do Opinião. O que é errado, o que é criminoso fora da rede social, também continua sendo criminoso dentro da rede social, né? Só é mais difícil rastrear, como a gente conversou com o Marcelo, mas também é possível rastrear, né? Não fica impune não, né? Não, exatamente. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui com você. Muito obrigado, fico muito feliz em estar participando. Também queria agradecer aqui a presença do meu amigo Marcelo. É sempre uma honra estar perto dele, ainda mais por ser uma pessoa que eu admiro tanto, né? Muito obrigado mesmo. Respondendo a sua pergunta, a gente percebe efetivamente que existe um problema muito sério em relação a isso. Como
o professor Marcelo colocou, essa ideia da terra sem lei, de que as pessoas acabam agindo sem nenhuma deferência, sem perceberem, né? Dizer, eu não vou ser descoberto, essa situação não vai nunca chegar até mim, o que não é uma verdade. O que é crime fora também acaba sendo dentro. E o que é mais importante para a gente poder lembrar também é que existe uma possibilidade depois dessas próprias vítimas não apenas terem essa questão criminal, mas existe também uma questão civil de indenização que pode ser buscado contra exatamente esses bancos que acabam abrindo essas contas relacionadas a esses estelionatários. A gente precisa lembrar que muitas vezes, principalmente esses bancos pela internet, esses bancos digitais, acabam abrindo contas sem observar as regras do Banco Central. E isso acaba sendo também ilegal. E, portanto, pelas próprias regras do Código de Defesa do Consumidor, acabam gerando uma responsabilidade civil para as instituições financeiras quando permitem que esses golpistas acabem abrindo essas contas e acabam realizando esses golpes. Tem muita gente que defende uma certa regulamentação das redes sociais que pode descambar para uma censura. O Roberto Mohamed aqui defende a ideia de que não é necessário. O que é necessário? Que a conta na rede social tenha nome, RG e endereço. Isso sim é necessário. Se você combater o anonimato, o Código Civil, o Código Penal, vale para qualquer coisa que seja feito dentro da rede, também não é assim? É isso mesmo. É muito importante, né, o cadastro das pessoas, né? Como nós temos um CPF, diferentemente de crimes onde a autoria vai no local onde ocorrem os crimes e pode haver monitoramento, reconhecimento pessoal, esses crimes, o reconhecimento se dá através da rede utilizada de internet e o computador, a máquina que está sendo utilizada, porque aquela máquina tem um registro, Paulo. Né? Então, através desse registro, como se fosse o IP, como se fosse uma certidão de nascimento, através de que máquina que foi enviada aquela mensagem. Então, isso eles conseguem identificar. Aí resta saber quem utilizou aquela máquina. Então, são passos, né? Eu já sei que a máquina saiu aqui de Santos, do centro da cidade, desse prédio aqui, do Tribune Square. Quem estava sentado naquela máquina naquele efetivo dia? De quem é a rede de internet? Está em nome de quem? Então, quanto mais registros tivermos em relação a esta operação, mais fácil fica o trabalho da polícia em apurar os autores desses delitos. De um lado é isso, né? Se você combater o anonimato, você identifica o autor do crime, porque muitas informações falsas, que hoje chamam de fake news, elas provocam tragédias, né? São criminosas. Seria fácil identificar. Um outro problema, Fabrício, é a enxurrada, né? Não há polícia suficiente, não há Ministério Público suficiente, não há judiciário suficiente para julgar tanto crime que é feito pela internet, né? É fato, o volume é muito grande, mas se a gente tivesse efetivamente essa ideia das identificações ou dessa regularização, talvez a gente não tivesse essa proporção que acaba acontecendo. Eu acho que o grande número de delitos que acabam acontecendo pela internet é exatamente por conta da impunidade. É muito mais fácil as pessoas deixarem para lá quando elas são vítimas de uma situação como essa. Você bem lembrou que essas situações de fake news e dos problemas que isso acaba acontecendo em rede social. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai lembrar de uma moça lá no Guarujá que acabou sendo linchada pela população por uma notícia dessas absurdas. Né, e acabou morrendo por uma notícia dessas absurdas que foi colocado, que ela fazia magia negra com crianças, aquela história toda. E imagine que até hoje o processo está em julgamento, e isso não conseguiu ser resolvido. Exatamente porque as pessoas dizem, e é uma verdade, que a relação específica da legislação prevendo a responsabilidade dessas empresas, ela hoje no Brasil é extremamente falha. Então acho que se a gente tirasse essa ideia do anonimato e conseguisse criar uma legislação em que houvesse pelo menos uma corresponsabilização, não só dos agentes, mas dessas empresas que fazem esse tráfego de informação, eu acredito que seria muito mais fácil a gente ter as punições efetivas e não ter aí essa enxurrada de informações, porque aí tanto as empresas responsáveis, quanto os próprios autores poderiam ser mais facilmente identificados e responsabilizados. Porque a mentira não é crime, mas a mentira que provoca
outros crimes, ela passa a ser criminosa. E a ofensa, né, Paula? Muito importante deixar claro no seu programa. A ofensa é crime. Aproveitar esse meio de comunicação tão eficaz, Paulo, para a gente não sabe que aquele que propaga, né, a ofensa que contra a honra de terceira pessoa também está cometendo o crime de difamação, injúria ou calúnia. Então, a propagação daquela ofensa também está previsto no Código Penal. O Fabrício se recordou de um caso de um linchamento de uma mulher em Guarujá por conta de informação falsa, um caso que se arrasta até hoje. Outro caso que se arrasta é o da queda do avião que trazia a comitiva do então candidato presidencial Eduardo Campos, do PSB, para Guarujá. O avião caiu em Santos e até hoje esse caso se arrasta também, né? Porque não houve vítimas em solo, só os componentes do avião morreram, 7, com o Eduardo Campos e mais 6, incluindo o piloto, todos que estavam no avião, mas houve prejuízos materiais e só um dos proprietários é que fez acordo, né? Todos os outros... É um rolo, né? Porque o avião tinha um proprietário, tinha sido vendido para outro, mas ainda não tinha sido regularizado. Esse outro emprestou também sem contrato, uma confusão total, né? Essa semana completou 10 anos, né, desse fatídico acidente. Ontem, 10 anos, 13 de agosto, né? Justamente. Então, assim, sem que as pessoas fossem efetivamente indenizadas, né, e os seus autores responsabilizados. Então, isso é muito triste. Por isso que muitas vezes no judiciário, né, às vezes um acordo é muito importante. E nesse acordo você já pode buscar até e já ponderar no termo de acordo um acompanho psicológico, ou seja lá o que valha, já pré-determinado, porque a composição, Paulo, e nós temos hoje um estudo aí, até magistradas aqui da nossa região fazendo excelentes trabalhos, que essa composição entre as partes é de suma importância, não só para seu efetivo compromisso, seja financeiro ou o que valha, mas sobretudo para que ambos acabem isolando e virando não a página, mas mudando o livro daquela história, né? Isso é muito importante, que se defina de vez e sem mais tardança a dor alheia. Exatamente, porque a gente percebe que o tempo, quanto mais tempo isso acaba durando, além da agonia e da ansiedade que isso cria nas pessoas, né, a gente tem aquela ideia de que a justiça não está acontecendo. Até mesmo porque uma justiça tardia não pode ser muitas vezes considerada justiça, né? Já se dizia isso antigamente e hoje mais do que nunca a gente observa isso. Quando a gente fala da importância da composição, é por conta desse fato. Eu acho que o grande problema da gente como um todo é que tanto as partes quanto os advogados muitas vezes foram educados para litigar, para brigar, para poder ver o seu direito resolvido. E esquecem que existem outras medidas que podem solucionar alternativamente esses conflitos. Então, mais do que nunca, essa situação é bem importante para ser ponderada. A palavra que o Marcelo usou é perfeita, tardança, né? O Opinião Litoral para por um intervalo rapidinho e volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta quarta-feira tem a participação muito bem-vinda dos advogados Marcelo Cruz e Fabrício Pozzocco. O litoral de São Paulo tem algumas características diferentes de outras regiões do país. Há uma população mais envelhecida, porque muitas pessoas durante a vida compram um imóvel de praia, né, um imóvel de veraneio, e depois de aposentadas vêm morar por aqui também. A qualidade de vida também atrai muitas pessoas. Outra característica é em Santos, é a verticalização. Muitos prédios, talvez, está entre as cidades mais verticalizadas do Brasil, talvez seja a mais verticalizada, ou pelo menos uma das 3 mais verticalizadas. E Santos vai participar da implantação de um programa para a população de idosos. Vamos conferir. A cidade de Santos foi contemplada pelo governo federal e participará do programa Envelhecer nos Territórios. O objetivo da ação é resgatar a importância do local onde vivem as pessoas idosas e suas referências de vida.
a partir da criação de condições de suporte à vida dessas pessoas no que se refere à garantia dos direitos humanos, em especial à proteção social e cidadania. Segundo dados do IBGE, Santos possui um pouco mais de 106 mil idosos, ou 25% da população total. Um mapeamento será realizado no município e 4.500 idosos serão ouvidos. Alunos do curso de Agentes de Direitos Humanos da Pessoa Idosa do Instituto Federal de São Paulo vão colaborar com a construção da pesquisa. O programa é uma iniciativa da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muitos desses idosos disfarçam, né, Marcelo? Pintam o cabelo, fazem Nada direcionado ao seu amigo aqui não, né, Paulo? fazem cirurgia plástica, né? Verdade, verdade. Mas quando vai fazer a conta, tem mais de 100 mil idosos em Santos, né? E vão participar desse programa aí. E assim, é um nicho da população muito importante, né? São pessoas que dedicaram uma vida, às vezes, aos seus filhos, aos seus parentes, ao seu ministério, ao trabalho, à sociedade, né? À sociedade, então, que merece respeito, né? Então, nós temos o Estatuto do Idoso, que cuida também da proteção dessas pessoas. E Santos é uma cidade maravilhosa como um todo, uma cidade plana, né? Onde você consegue se locomover. Tirando a parte dos morros, mas cercada de morros, mas o miolo é todo plano, né? Então você consegue se locomover de um lado ao outro da cidade com uma certa facilidade. Se você pegar a orla da praia, a beira-mar, então, é uma delícia, né? Então, é uma cidade que favorece e muito realmente essas pessoas. Me parece que também a nossa cidade de Santos, se não a pioneira, é uma das pioneiras da Faculdade da Terceira Idade e tantas outras atribuições e cuidados com esse povo que tanto fez por todos nós, né? A gente até sabe aí pelas pesquisas que Santos é uma das 3 melhores cidades, né, especificamente aí do Brasil, para poder envelhecer. Então já tem todo esse DNA, toda essa preocupação relacionada com o Santos. Eu talvez não esteja nessa ideia ainda de pintar o cabelo, né? Ainda não estou chegando nesse momento, mas realmente... Já tem os branquinhos aí. Já tem, mas só não pintei, os branquinhos já existem. Né? Mas realmente a gente percebe que o DNA da cidade é voltado para isso mesmo. Então a gente tem aí essa grande participação dos idosos na comunidade e essa situação política de estar se olhando para essa parte da sociedade, que como a gente viu aí na reportagem são praticamente 25%, né, 1/4 aí da sociedade, é muito importante na nossa cidade. É interessante que tem essa migração de pessoas que se aposentam para cá e vêm para cá por causa da qualidade de vida. E como é muito perto de São Paulo, que é o principal polo gerador de empregos e de oportunidades do país, talvez da América Latina toda, talvez não, da América Latina toda, também tem uma migração de jovens. Então, o fenômeno que se observa nos últimos 12 anos é que o número de eleitores idosos aumentou e o número de eleitores jovens diminuiu em Santos. As pessoas estão migrando para a capital de São Paulo, né? Esse já é um ponto triste, no meu ponto de vista, porque Santos também instala o maior porto da América Latina. Então, não é possível, né, que a gente perca tanta oportunidade de trabalho para que gere realmente ofício a esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho na nossa própria cidade, né? Então, hoje, né, o caminho para se conquistar realmente seu primeiro emprego, muitas vezes é via Anchieta Imigrantes. Isso não é bom, sob o meu ponto de vista, porque a cidade precisa oxigenar, o dinheiro precisa ser movimentado aqui dentro da nossa cidade, e nós estamos diante de um grande canhão, que é o Porto de Santos, e muito pouco aproveitado para a nossa cidade, sob a minha ótica. O Porto de Santos, nos últimos 30 anos, ele quadruplicou a movimentação de cargas. Sim. Na época da modernização, pouco menos de 40 milhões de toneladas, hoje são mais de 160, 170 milhões de toneladas. Mas houve muita mecanização, então Sim. houve muito investimento na digitalização dos processos, na mecanização dos embarques e desembarques. Então o número de empregos, na verdade, mesmo com essa multiplicação de cargas,
foi reduzido. Agora, na área de vocês, não. Na área de vocês, as oportunidades dos advogados aumentaram. O Santos é a segunda seção da OAB, ou a terceira no estado, né? Terceira. É a terceira subseção com o maior número de advogados realmente do estado. Atrás de São Paulo e de Campinas. Salvo engano, também pede para Ribeirão. Então, acho que nós somos a quarta subseção, o maior número de advogados. A gente sente que no campo de vocês o número de oportunidades aumentou, né, Fabrício? Sim, a gente percebe, tanto nas áreas mais comuns, como a gente escuta, o direito criminal, o direito do trabalho, o direito civil do consumidor, como nessas áreas novas que estão chegando, né? O direito tecnológico, essa ideia de inteligência artificial, tantas coisas aí que tem modificado e tem feito esse diferencial. O que a gente observa também em Santos, nessa área específica, é que existem muitas faculdades de direito em Santos, né? A Na gente Baixada aí, toda, né? Exatamente. A gente está falando aí, acho que de 8 ou 9 faculdades, né? Praticamente na Baixada. A gente tem em São Vicente, a gente tem em Praia Grande, agora está abrindo uma em Peruíbe. Tem em então Guarujá. Tem Guarujá. Bertioga. Então a gente observa Várias em Santos, né? que estão abrindo aí vários campos a respeito disso. E o curso de Direito, como sempre, acaba sendo um aí dos mais tradicionais que são disputados no mercado, exatamente pela facilidade depois do que acaba promovendo, não só em relação à possibilidade dos advogados, mas sim a própria questão. Quem quer prestar um concurso público hoje, dependendo do que quer fazer, acaba sempre tendo direito, se não é um concurso relacionado à área jurídica, mas sempre acaba tendo alguma coisinha de noções de direito, essas coisas todas, o que acaba facilitando bastante. Para ser delegado, para ser juiz, tem que ter o curso de Direito. Sim. Agora, algumas dessas faculdades, como no Brasil todo, são verdadeiras vendas, fábricas de diplomas, né? E o Brasil, segundo algumas estatísticas, tem metade dos cursos de Direito do mundo, não é isso? Pois É isso mesmo. 11 mil cursos de Direito. Há que se ter também um controle, né? Isso é muito importante, Isso é importante. né? Que se tenha um controle. Por isso tem a ordem, né? Sim, é muito importante ter esse controle para que a gente não tenha realmente um profissional somente lançado de qualquer jeito no mercado de trabalho, porque às vezes o profissional chega no mercado de trabalho e eu senti isso e aproveitei até durante um tempo esse nicho e tinha até montado um curso para auxiliar esse jovem advogado a iniciar sua carreira, porque muitos não sabiam nem. Eu chego numa delegacia de polícia, enquanto advogado, o que eu posso e devo fazer? Eles não tinham nem a ideia do que aconteceria dentro de uma delegacia de polícia ou numa audiência. E durante um bom período, inclusive em parceria com 2 cursos aqui da região, eu ministrei esse auxílio ao jovem advogado que estava ingressando no mercado de trabalho. E foi muito interessante, porque eu via realmente, com respeito da palavra, mas o despreparo daquele jovem. Ou seja, a faculdade tem que ajudar, tem que fiscalizar. A Ordem dos Advogados do Brasil também tem essa obrigação, Paulo. Tem a obrigação realmente de olhar mais atento às faculdades, a esses jovens que são ingressados no mercado de trabalho, que querem uma oportunidade, obviamente, e é merecido, depois de 5 anos de um curso, mas que ele tem que chegar com qualidade no mercado de trabalho, porque muitas vezes você lida com o patrimônio alheio, você lida com a liberdade, um dos bens mais sagrados de um cidadão. Sim. Então, são needs sérias que são tratadas, como a medicina também, né, Paulo? Essa necessidade é muito importante, porque que não pode acontecer, como o Marcelo está colocando, é essa mercantilização da profissão. Eu acho que depois da pandemia a gente teve um problema muito sério, porque as pessoas começaram a querer estudar direito de maneira online e acharam que isso era bacana e que isso veio para ficar. Não, a situação não é essa. É importante que você tenha esse convívio na faculdade, é importante que você tenha essa questão de prática para que você possa efetivamente estar junto e aprendendo e verificar essas modificações. Porque é muito fácil hoje você dizer que você faz um curso de direito onde você grava 2, 3, 4, 5 aulas e essas aulas se perpetuam no tempo, né? Exatamente. Não é assim. As coisas vão mudando muito frequentemente. Direito é algo que é muito rápido, muito dinâmico, né? O professor Marcelo é professor de faculdade, assim como eu, e a gente observa, também professor de cursinho, né, para a OAB, e a gente observa exatamente essa situação, esse problema. As pessoas chegam extremamente despreparadas, muitas fizeram a faculdade, não fizeram uma faculdade ao fundo, fizeram aquela faculdade, né, mais tranquila ou de uma forma
que não foi tão exigido, e aí acaba tendo esse problema muito grande para poder passar na OAB. Infelizmente, a OAB não tem ainda hoje esse critério de veto. A OAB só pode opinar quanto a isso, né? A legislação não permite que a OAB vete essa possibilidade ou a questão do curso de direito. Então, infelizmente, a gente tem algumas questões políticas que ainda acabam prevalecendo nesse caso, principalmente para abrir faculdades de direito, né? E é essa situação, apesar da gente ter um mercado muito grande de trabalho, a gente acaba também se deparando com essa mercantilização da profissão, o que precisa ser evitado e fiscalizado. Qual é o índice de aprovação no exame da OAB hoje? Porque para exercer a profissão de advogado, a pessoa quando se forma, ela é bacharel em direito, Sim. né? Depois, se ela passar no exame da OAB, é advogado. Houve época em que essa aprovação era menor do que 10%, né, dos candidatos. Chegou, porque são duas fases, né, Paulo? Primeiro eles passam numa primeira fase de múltipla escolha, questões de múltipla escolha, onde caem várias áreas do direito, né? Direito penal, direito civil, processo civil, direito constitucional, administrativo, código de ética. E depois, aprovado na primeira fase, ele é submetido a um segundo exame, chamado segunda fase. Aí ele pode optar por uma prova de direito penal, por uma prova de direito civil, constitucional, tributário, e aí ele, aprovado nas duas fases, é que ele tem direito realmente à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é um exame relativamente rigoroso, importante, mas mesmo aprovado nesses dois exames, eu ainda noto uma deficiência muito grande, né, e uma carência muito grande desse profissional lançado no mercado de trabalho. Até porque, Paulo, como a medicina, recentemente eu passei numa consulta de um ortopedista, hoje na capital, em São Paulo, tem o médico especializado ortopedista no dedo indicador. Então é incrível, e o direito não está diferente. Hoje no meu escritório, os meus advogados estão optando dentro do direito penal o segmento que eles querem escolher. Então nós temos o direito penal econômico, o direito penal de crimes tributários, cibernéticos, e aí há que se ter também o olhar atento a esse progresso do direito. Antigamente, quando se falava na especialização da medicina, se brincava com isso, né? Vai ter o especialista na mão direita e na mão esquerda. Hoje não é nem mais na mão, né? Já é no dedo. A Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Marcelo Cruz e o Fabrício Pozocco, advogados, estão analisando, comentando as situações, as notícias, os acontecimentos com você, telespectadora, com você, telespectador. O Tribunal de Contas da União, ele estabeleceu uma nova norma sobre objetos, presentes que os presidentes da República ganham. Vamos ver. Após o Tribunal de Contas da União decidir que o presidente Lula não precisa devolver um relógio Cartier avaliado em R$60 mil, recebido por ele no primeiro mandato, no ano de 2005, o ex-presidente Bolsonaro afirmou que vai doar as joias sauditas recebidas por ele à Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O hospital foi onde o então candidato à presidência foi socorrido após tomar uma facada na campanha de 2018. A resolução da corte beneficia Bolsonaro. O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal por participar de um esquema de venda ilegal de joias entregues ao governo brasileiro em viagens oficiais. Jair Bolsonaro omitiu de órgãos de fiscalização a existência desses objetos durante seu mandato. O tribunal entendeu que não existe legislação específica que verse sobre presentes de caráter personalíssimo e de elevado valor comercial. A decisão que beneficia o Lula é relativa a um fato de 2005. A regulamentação do Tribunal de Contas da União é de 2016. Isso aí é assunto para vocês, né, Fabrício? Não é para mim, não, né? Na verdade... Inclusive, ainda tem o seguinte, o Tribunal de Contas da União não é um órgão da Justiça. Exatamente. Ele é um órgão de assessoria do Congresso Nacional, né? Exatamente. Se a gente for olhar de uma análise simplista da coisa e pensar que o pau que bate em Chico bate em Francisco, então a gente teria que ter objetivamente essa análise específica, né? Até o professor Marcelo está aqui na área de Direito Penal, vai dizer lá,
exatamente essa ideia de que a situação, quando beneficia o réu, retroage, aquela história toda. O único problema, né, que existe aí a ideia do tempo rege o ato, né, que é exatamente esse problema. A questão do Lula foi em 2005, a ideia foi em 2016, agora vem essa nova situação. Eu acho que é meio para poder dar uma ajeitadinha nas coisas, né? Eu acho que essa decisão do TCU, acho que o pessoal percebeu que ia ficar muito complicado para a gente poder ter que avaliar tudo da mesma maneira, né, e dizer, olha, isso já aconteceu antes, como é que a gente vai fazer agora? Vamos tentar fazer aqui um meio de campo, deixar tudo mais tranquilo para poder ficar mais fácil. O que surpreende é que depois dessa decisão do TCU, a gente teve aí o Lula dizendo que agora ele quer devolver o relógio. Né? Não, agora eu vou devolver o relógio porque essa situação é exatamente para que possa depositar na conta, né, da outra pessoa ou do outro ex-presidente a mesma situação. Enfim, acho que o pessoal do TCU quis passar um pano aí para poder resolver alguma coisa. Eu ouvi atentamente o professor Fabrício e concordo realmente com muita coisa que ele disse. Tecnicamente, só, Paulo, eu só gostaria de fazer algumas observações que no sistema epistêmico, por exemplo, no campo do direito penal, é fundamental que o direito penal atue somente no chamado ultima ratio. O que significa? Quando isso não se resolver administrativamente, civilmente ou em outro ramo do direito, aí há necessidade da intervenção criminal. Isso é regra básica, né, do sistema do campo do direito penal. Então, o direito penal só deve atuar em última instância, em última necessidade. O que eu vejo é que se a joia pertence trata-se de bem público, personalíssimo ou não, né, com ausência da regulamentação, que deve ser tratada agora pelo Congresso, segundo o TCU, eu vejo um exagero quando levam esta matéria ao campo da discussão do direito penal. Instaura-se inquérito policial, nós temos um inquérito de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, apurando em relação ao ex-presidente Bolsonaro, e tecnicamente falando, em uma análise absolutamente só técnica, eu acho que independentemente, né, do caso do primeiro mandato do atual presidente, agora Lula, em 2005, ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, das joias, seja em uma situação ou em outra, houve um exagero no que diz respeito à apuração dos fatos, levar a matéria à esfera criminal. Então, este inquérito em andamento, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tecnicamente, eu entendo uma atipicidade na conduta no que diz respeito ao campo criminal. Deve haver uma regulamentação para que essa matéria, já é a segunda vez que o Brasil passa por situação idêntica, então chegou a hora do Congresso realmente acordar. Né? E aí gostaria, então vamos repetir aquela nossa palavra do segundo ou primeiro bloco, sem mais tardança, né, Paulo? Sem mais tardança, o Congresso tem que acordar, já segundo episódio, com 2 presidentes diferentes. Então tem que o quê? Regulamentar. Quando não há uma norma regulamentando, nós temos esse desfecho realmente que torna realmente uma insegurança jurídica e uma insegurança a toda a nossa sociedade. Então, o Lula, os dois estão errados, né? Porque o Lula governou de 2003 a 2010 e quando ele saiu, passou a presidência para Dilma, ele levou 10 ou 11 contêineres cheios de presentes, né? Porque não tinha regulamentação. Em 2016, o Tribunal de Contas da União regulamentou, ele devolveu quase todos, mas não devolveu o Cartier. Já o presidente Bolsonaro, o episódio é muito controverso, porque muito controvertido. Houve uma tentativa de entrar com as joias no Brasil, escondidas dentro de uma estatueta, dentro de uma mochila. Burlando, né? De um funcionário do Ministério de Minas e Energia, né? Que era o Bento Albuquerque, o ministro. Aí foi apreendida por um auditor da Receita Fiscal em Guarulhos. Houve uma pressão do ministro para liberar, o auditor tem estabilidade no cargo, não liberou. Aí o presidente Bolsonaro falou que não sabia das joias. Não sei de nada, mas mandou, foram 8 tentativas de liberar as joias, né? Até a saída dele da presidência. Agora ele diz que sabe das joias, que ele não sabia, diz que vai leiloar, se vai para o hospital lá de Juiz de Fora. Então os dois estão errados, mas no Bolsonaro, acho que
a tentativa de entrar com as joias escondidas configura crime tributário, não é, Marcelo? Isso ficou muito ruim, realmente, para o ex. Porque se era dele, tem que pagar o imposto, o ex-presidente. Porque quando a gente fala numa esfera criminal, tem que haver a comprovação do que nós chamamos do dolo. E eu explico ao nosso telespectador. O dolo significa o quê? A vontade de agir de uma forma criminosa, delituosa. Então eu tenho que ter a ciência e a plena consciência de que eu estou cometendo aquele ilícito penal, né? Então eu tenho que agir querendo agir, seja omitindo algo ou através de uma ação, efetivamente falando. Então, realmente, no que diz respeito à forma com que tentaram trazer as joias ao nosso país, burlando efetivamente o órgão público, realmente trouxe sérias complicações. A droga saiu do país no avião presidencial, mas o militar foi preso lá na Espanha. E as joias, houve a tentativa de entrar escondida e foram apreendidas. Agora, para o Fabrício, fica uma questão que também é interessante, porque a regulamentação do Tribunal de Contas da União, ou essa decisão de agora, elas não têm valor de lei, porque o Tribunal de Contas não é do Judiciário, Sim. não é do Ministério Público, é uma assessoria do Legislativo, ainda não tem força de lei. E a lei não pode ser retroativa. A decisão do TCU pode ser retroativa? Então, quando a gente tem alguns princípios legislativos que muitas vezes são avaliados nesse sentido. Então, se existem alguns princípios que dizem... A lei, desculpa, ela não pode ser retroativa quando ela prejudica exatamente, alguém, né? Quando ela beneficia... Exatamente. Isso é um princípio jurídico, exatamente. Quando existe uma lei que beneficia, ou uma resolução, uma medida que efetivamente beneficie, né, nesse caso específico, o presidente, por isso que ela está tendo essa interpretação retroativa. Isso vale para o direito penal, isso vale para o direito tributário, e é exatamente esse o questionamento efetivo. Não, mas beneficia o ex-presidente, mas prejudica a União. Exatamente. Né? Então, mas na verdade a gente tem que lembrar que o que está sendo apurado aqui, efetivamente, é a conduta do ex-presidente, né, em relação a isso. Então, a conduta dele em ter a questão dos bens personalíssimos, se isso poderia ou não configurar aí efetivamente essa possibilidade dele estar burlando todo o sistema. O que foi dito é que, olha, para nós aqui, administrativamente falando, não existe essa situação de burlar o sistema, portanto, o presidente poderia ficar com as joias. Deixar bem claro aqui que a gente não está aqui querendo dizer que um está certo, que o outro está errado, ou vice-versa, mas sim querer tentar demonstrar para quem está nos assistindo que efetivamente a situação precisa ser avaliada com o mesmo peso e com a mesma medida. Não dá para a gente, por emoção, né, dizer, olha, essa situação está certa ou essa situação está errada, agora eu quero devolver o meu relógio, não, agora eu não vou devolver o relógio, enfim. Inclusive essa situação já usou quase 20 anos. Exatamente, aí agora eu vou trocar o meu relógio, né, não quero devolver. Então, essa situação talvez seja um tanto quanto complicada para a gente poder estar decidindo nessa agora, emoção de Fla-Flu. Se eles querem ficar com o relógio com as joias, tem que pagar o imposto. Pagar o imposto, claro. Exatamente. Tem algo muito importante que o Paulo assinalou no programa hoje, Fabrício, que diz respeito a tratar o caso com as suas particularidades e nuances, né? Então, o Rui Barbosa tem um pensamento que eu gosto bastante, que dizia o seguinte, né? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. E os iguais com igualdade, mas na medida da sua desigualdade, do caso em concreto. Então, é muito importante que a gente avalie, muito embora a semelhança da situação, as nuances e as particularidades de cada caso, obviamente. Em 2005 era uma legislação, em 2016 é outra, em 2024 está sendo uma terceira. Né? A legislação não, é determinação do tribunal. A interpretação do fato está sendo diferente. Os pareceres estão sendo diferentes. Opinião volta já para o último bloco. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, o advogado Marcelo Cruz, o também advogado Fabrício Pozzocco estão analisando, comentando as notícias com você. É cada confusão, né? E talvez a maior de todas as confusões hoje seja a da eleição venezuelana. Né? No dia 28 de julho foi realizada a eleição. Antes da conclusão da apuração, o Conselho Nacional Eleitoral
da Venezuela, totalmente aparelhado pelo ditador Nicolás Maduro, para dar um ar de democracia, autocracia, alguma coisa assim, na Venezuela, declarou que ele era o vencedor e usou até um adjetivo. Era uma vitória irreversível, né, Fabrício? Botou até esse adjetivo no anúncio da vitória irreversível do presidente Nicolás Maduro. A oposição contestou, vários países, entre eles o Brasil, ainda não reconheceram o Brasil, uma política conjunta com a Colômbia e com o México. A Colômbia talvez seja o país que tem mais autoridade moral para cobrar a transparência do processo eleitoral venezuelano, porque é o país que mais sofre as consequências da crise venezuelana. São 3 milhões de refugiados venezuelanos, mais do que 10 vezes o que tem no Brasil, né? 1 milhão também no Equador, né? Então, uma situação bem confusa a da Venezuela. E ontem a novidade foi que a Maria Corina, que é a líder da oposição, ela anunciou para o dia 10 de janeiro a posse do presidente, o candidato como presidente, Edmundo González, da oposição. A gente já viveu uma situação parecida na eleição anterior, quando a oposição proclamou Nicolás Guaidó como... Não é Nicolás, né? Eu lembro do sobrenome, Guaidó. O Congresso proclamou ele como presidente, mas não tomou posse, né? A situação que a gente vê na Venezuela realmente é extremamente complicada. A gente tem alguém que detém o poder, detém ali, né, o exército, detém toda a máquina, querendo não largar do osso e dizendo, não, fui eu que ganhei e essa situação daqui é minha e ninguém tira. E a gente tem, né, uma eleição toda em que o povo, não só pelas pesquisas, mas ao que parece, pelos mapas de algumas urnas eleitorais que foram exibidos, né, demonstram que a proporção de votação do candidato da oposição em relação ao Maduro é extremamente grande. A gente acha, né, assim, olhando por fora, que essa pressão que está acontecendo, né, exatamente dos países de não reconhecer o Maduro como presidente da Venezuela, talvez possa estar começando a causar aí um certo incômodo, exatamente porque a gente observa que muitas das questões comerciais começaram a ter problema agora, as questões aí de estarem colocando algumas barreiras também começaram a crescer. A gente escuta, inclusive até mesmo, eu estava ouvindo esses dias nos jornais, que tem dito que os Estados Unidos estão oferecendo para o Maduro uma situação de anistia para que ele possa sair do país e ir se refugiar em território americano sem ter as complicações que isso existiriam, porque existe uma acusação toda do Maduro dizendo que ele é associado para poder fazer todo o tráfico de drogas lá do pessoal da Venezuela, enfim. Então tem muitos outros crimes comprovados de perseguições políticas, né? Sim. E aí, por conta desse fato todo, a gente começa a ver uma modificação. O que a gente espera, efetivamente, é que isso não se transforme num banho de sangue. Porque, infelizmente, a gente acaba vendo que muitas dessas revoltas populares, com aquelas pessoas, né, com os candidatos que efetivamente tendem a se perpetuar no poder, acabam surgindo aí situações como essa. Então, que se tenha efetivamente aí uma solução pacífica para uma situação complicada como essa da Venezuela. O ditador, antes da eleição, ele chegou a falar que se ele perdesse ia ter banho de sangue. Aí o Lula falou que ficou assustado, ele falou, então toma uma maracujina aí, uma camomila, né, um chá de camomila para não ficar assustado, né, ironizou o Lula, né, que até ali sempre tinha demonstrado simpatia por ditadores como o Ortega na Nicarágua e o Maduro na Venezuela, né. Essa disputa pelo poder e mais assim, esse desespero em não perder o poder é algo assim muito preocupante, né? Então, porque eu sou a favor da oxigenação, né? Alternância, né? A alternância da oxigenação. Então, quando há essa imposição, nossa cadeira aqui é minha, Paulo, se você convidar outro, vai ficar ruim pro seu lado, eu vou acabar com o programa, isso não pode acontecer, né? Então, assim, é importante a discussão sempre no campo das ideias, o respeito à democracia, né? E essa relação que na Venezuela nós estamos vivendo afeta, e como o professor Fabrício muito bem colocou, a relação internacional.
até em algumas situações comerciais, né? Então tem um reflexo muito além do que nós podemos imaginar, né? E Deus permita realmente que esse banho de sangue não venha a acontecer. Ditadura de esquerda, ditadura de direita, não tem sentido. As duas são horrorosas, tanto o Orbán na Hungria, o Putin na Rússia, o Ortega na Nicarágua, depois o Fidel Castro ficou lá 50 anos em Cuba, esse Maduro já está com o Chávez há mais de 20 anos no poder, porque a população tem direito de escolher. Não está bom, colocar outro no lugar. A cada 5, a cada 4 anos faz a eleição, né? Sim. Agora, o que acontece na Venezuela se traduz em disputa política aqui no Brasil também, né? Porque aí o que é contra o Lula, não, que tem que rejeitar. O Brasil, tradicionalmente, tem uma posição diplomática de neutralidade, de atuação na direção da solução dos conflitos e não do rompimento, né? E é a linha que o Itamaraty está seguindo, como estava seguindo na Nicarágua também, né? Congelou as relações com a Nicarágua as relações diplomáticas a partir da perseguição a religiosos, padres e bispos, né? Agora orientou o embaixador a não ir no aniversário em julho da Revolução Sandinista e o Ortega expulsou o embaixador brasileiro. Absurdo, né? Rompeu, quer dizer, o PT e o Lula sempre tiveram simpatia por esses ditadores de esquerda, assim como o Bolsonaro tinha simpatia pelo Orbán, pelo Putin, né, que são ditadores mais à direita. A gente não tem que ter simpatia por nenhum deles, né? Exatamente. Chega, né? Já deu, né, Marcelo? Com certeza. Isso em outras linhas, e às vezes até implicitamente, acontece dentro do nosso país também, né, o Paulo? E através de outros meios, esta ditadura em disputa pelo poder, né? Essa centralização. A gente pode olhar de forma regional ou mais ampla, de forma realmente dentro do território nacional, na disputa pela presidência da República, mas quando há, por exemplo, você pega essas coligações partidárias, né, que às vezes partidos acabam nascendo somente realmente para apoiar determinada situação de determinado partido que comanda o nosso país há muito tempo, comanda o nosso estado há muito tempo, ou comanda o nosso município há muito tempo. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar atento e aproveite sempre os debates no campo das ideias, como no seu programa, Paulo, que há muito tempo você discute a política, né, nacional, municipal, estadual, para que a gente possa observar, não só com um olhar engessado para esses problemas internacionais, mas também fazer a nossa lição de casa. A gente começar a olhar de que forma que acontecem as nossas políticas dentro do nosso país. Né? Enquanto isso está no campo das ideias, isso é uma coisa muito interessante, Marcelo, para a gente poder estar discutindo. O problema é que as pessoas esquecem o campo das ideias e começam a tratar isso como torcida de futebol, né? Aquele fla-flu. Então, ou eu gosto de A ou eu gosto de B. E o pior, né? Se você gosta de A, eu já não gosto mais de você. Não é nem... Você não tem direito de gostar de ninguém, a não ser aquele que eu gosto. Até alguém da mesma família. Exatamente. Né? Quantas pessoas romperam por conta disso? Quantas situações foram causadas? Né? Quanta situação não aumentou, né? Essas questões de injúria, calúnia, difamação, as próprias questões de briga. A gente chegou a ter o cúmulo de ter assassinato, porque as pessoas, né, na verdade, dizem, não, eu gosto você gosta do candidato tal, então eu saio da festa de aniversário, volto armado e dou um tiro em você. A situação chega a contornos absurdos. Talvez, eu acho que falta também um pouco de maturidade para o nosso povo, né? Para a gente poder pensar um pouquinho nisso. A gente é relativamente novo, né? A gente não tem a democracia história. Não é tão velha, tão velha conhecida nossa como em outros lugares do mundo, né? Agora, de qualquer maneira, na Venezuela, a agência de notícias dos Estados Unidos, Associated Press, fez um levantamento com 79% das atas das urnas e achou quase 7 milhões de votos para o candidato de oposição, Edmundo González, e pouco mais de 3 milhões para o ditador Nicolás Maduro. Então, de acordo com essa agência, que é de grande credibilidade, com as cópias das atas eleitorais, houve uma vitória não irreversível, como disse o Conselho, mas incontestável do opositor Edmundo González. Vamos ver se ele vai tomar posse mesmo no dia 10 de janeiro, né? Como é que vai ser a conclusão dessa história.
Por enquanto, a gente agradece muito a participação do Marcelo Cruz, do Fabrício Pozzocco aqui no Opinião Litoral desta quarta-feira, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte. Agradeço a você também que acompanhou a gente mais essa edição, você, telespectadora, você, telespectador. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.